Naquele dia, ao anoitecer, Jesus convida os seus discípulos para irem para o outro lado. Então eles colocam ele no barco e junto com eles outras embarcações os acompanham. Essa história está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35. E este outro lado, na verdade, é a outra margem do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. E Jesus está convidando os seus discípulos para ir para uma cidade chamada Gadara, que era uma das 10 cidades da Decápolis, aonde existia um certo homem que vivia atormentado por demônios, habitava nos sepulcros, andava sem roupas pelas cidades, gritando, e nenhuma corrente e nenhum grilhão conseguia conter ele. Aquela cidade vivia oprimida pelo medo, e este homem estava totalmente destruído, porque a sua vida estava sendo dominada por demônios. Jesus convida você neste momento para que você possa ter novas experiências na sua vida. Quando Jesus nos convida para um novo projeto, quando algo nasce no seu coração, uma mudança, um novo emprego, uma empresa, qualquer que seja o desejo que surge no seu coração, seja ele de ordem espiritual, material, familiar, ministerial, é porque Jesus está convidando você para ir para o outro lado, e quando ele te convida para o outro lado, é porque ele quer fazer você viver novas experiências. E essas novas experiências vão te trazer um entendimento, um conhecimento e um treinamento para que você possa cumprir um propósito. Jesus estava treinando uma equipe. Jesus estava formando os seus discípulos para que quando ele cumprisse com o seu propósito, que era morrer na cruz para nos salvar, a sua equipe pudesse continuar com o seu projeto de levar as boas novas, de levar o evangelho para a vida das pessoas e transformar a vida delas por intermédio da sua palavra. A Bíblia conta que se levanta uma grande tempestade. Ventos fortes fazem com que ondas comecem a ir contra o barco. E os barcos começam a se encher de água, e acredito eu que eles devem ter tentado tirar a água do barco, e chega um certo momento que eles percebem que o barco começa a afundar. E quando eles olham para o Mestre, para Jesus, ele estava na polpa, olha só. Ele estava lá na direção, lá no lugar, na frente deles. Mas Jesus dormia com a sua cabeça encostada a um travesseiro. E então eles chamam: Mestre, não te importas que nós morramos aqui? Então Jesus levanta, repreende o vento e aquieta o mar e pergunta a eles: vocês não têm fé? Essa palavra ela nos convida a refletir sobre as adversidades que nós enfrentamos na vida, que são como um vento. Também nos convida a refletir sobre as turbulências que esse vento causa, porque o efeito do vento no mar causou ondas gigantes que começaram a encher o barco de água. Assim como há adversidades que nós enfrentamos, que causam turbulências na nossa vida, que nós chegamos a pensar em desistir. Chegamos a pensar muitas vezes em desistir da vida. Chegamos a pensar em desistir do projeto porque afeta a nossa vida emocional, espiritual, financeira, familiar. Mas a palavra nos diz que Jesus estava descansando no barco. Esse barco, metaforicamente, nós podemos associar à nossa vida, porque nós estamos aqui na terra como peregrinos e, de fato, navegamos no oceano, numa imensidão, que muitas vezes nós saímos para ir de um lugar para o outro, nós engajamos em projetos, nós
desejamos coisas e no meio do caminho tempestades se levantam. Aqui está bem claro que essa tempestade é espiritual, porque eles iam libertar uma cidade, eles iam libertar famílias, eles iam levar o evangelho para multidões. E era isso que Jesus estava querendo colocar no coração deles, que eles precisavam aprender a navegar em meio a um mar turbulento, enfrentando inúmeras adversidades, para poder ter fé. Porque a fé não é apenas você acreditar, mas é você enxergar algo que não está diante dos seus olhos, mas que te faz se movimentar na direção disto. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele sempre vai querer nos levar para experiências novas. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele sempre vai querer nos ensinar a ter fé, porque Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus, Ele está no seu barco, Ele te dá essa certeza de que em algum momento, no momento certo, no momento em que você já estiver pronto, Ele vai se levantar e vai repreender este vento. Repreendendo este vento, a turbulência que foi gerada na sua vida vai se aquietar e você vai chegar no outro lado da margem seguro. Ah, irmão, Jesus está querendo te dizer, por intermédio desse vídeo, que esta tempestade não vai afundar o seu barco. Você não vai naufragar. Ei, não chegou o seu fim. Na verdade, está só no meio do processo. Porque Jesus está no seu barco, descansando e dizendo para você: acalma o seu coração, tenha paz, porque eu estou acompanhando os seus passos. Apenas estou querendo ensinar você novas experiências. Apenas estou querendo te dar novos conselhos e novas instruções para que você possa viver o sobrenatural, para que você possa, de fato, conhecer quem é Jesus, para que você possa confiar nele plenamente, porque apenas confiando nele plenamente, nós conseguimos atravessar as tempestades, adversidades, turbulências, e nós chegaremos ao lugar aonde nós desejamos chegar. E não só chegaremos, mas nós vamos permanecer, porque não adianta nada, irmão, você receber a bênção para perder ela. Jesus, ele está usando essa adversidade para te treinar, para te capacitar e te preparar para que você não só receba a bênção. Naquele dia, não foi só aquele barco que foi salvo do naufrágio, todos os barcos que estavam à volta dele também. Portanto, Jesus entrando na sua vida, ele vai usar a sua vida para salvar a vida daqueles que estão à sua volta. E por intermédio também da sua vida, ele vai libertar territórios. Ele vai fazer com que você tome posse do seu território, daquilo que ele entregou nas suas mãos, para que o inimigo não tenha nenhuma autoridade sobre ele. Você está recebendo a autoridade de Jesus por intermédio dessa palavra, para tomar posse do seu território, da sua casa, do seu negócio, da sua vida, para que nada, absolutamente nada, possa fazer com que você desista. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja sobre você, a sua casa e a sua vida. Deus te abençoe.